Se você clicou aqui nesse vídeo, você quer entender como que a quantidade de água que você usa na alimentação do seu fermento e a temperatura na qual você deixa ele afetam não só a atividade dele, como também o resultado no seu pão. Mas eu preciso te falar que para realmente entender isso, a gente tem que entender sobre a microbiologia de um fermento natural, ou seja, quem tá lá dentro, do que eles se alimentam, quem eles são. Mas calma, aqui nesse vídeo vai ter uma tabelinha que explica certinho como que é a atividade, o que acontece mais ou menos em certas quantidades de hidratação, certas temperaturas e quais tipos de atividade ocorrem lá. E essa tabelinha pode ou não estar no final do vídeo, você só vai descobrir se assistir até o final. Então eu tenho uma oferta para fazer. Você assiste esse vídeo e aprende, e de quebra ainda ganha uma tabelinha que só mostra isso de cara. E para começar isso, a gente vai começar bem da base, que é entender qual que é a diferença de um fermento biológico, desse que a gente encontra no supermercado, e de um fermento natural. Calma que vai ser bem rapidinho. Eu sei que você já sabe de fermento natural, você já sabe dessas diferenças, só que a gente precisa criar uma base para que seja melhor para você. Então vamos lá, o fermento que você encontra no supermercado, ele é um bichinho só, um micro-organismo que as grandes indústrias e laboratórios multiplicam em quantidades absurdas, depois desidratam, embalam e mandam pro seu supermercado mais próximo. Esse tal desse bichinho é uma levedura, Saccharomyces cerevisiae. E eles escolheram esse cara pois ele consegue pegar o alimento que tem na farinha e transformar em gás numa velocidade bem rápida comparada a todos os outros, que é mais lucrativo para padarias e para a indústria. Já o fermento natural é diferente, ele é uma mistura de farinha e água, onde naturalmente os micro-organismos que estão na água, na farinha, na sua mão, no ar, entram naquele meio, veem aquele monte de alimento e água disponível ali, vão para cima. O que você tá procurando tá aqui. Sinta-se obrigado a deixar um comentário. Mas se você não entendeu porque a tela ficou preto e branco do nada, eu falei um negócio totalmente fora do contexto, você pode dar um like, se inscrever no canal. E claro, se quiser, você não tá obrigado, mas se você quiser, você pode deixar um comentário também. Ou seja, ao contrário do fermento biológico, já que são bactérias e leveduras que estão por toda a natureza, é um monte de gente que está populando o fermento natural, ao contrário do biológico, que é um só. No fermento natural, a gente tem de 30 a 50 micro-organismos diferentes. E nós podemos dividir todos esses entre leveduras, bactérias homofermentativas e bactérias heterofermentativas. De agora pra frente você já sabe então, homofermentativa, heterofermentativa. Desses três grupos, as leveduras que são as principais responsáveis por fazer o seu pão crescer. Mas que fique bem claro, elas precisam de oxigênio. Portanto, se o seu fermento natural nesse exato momento está tampado ou até com a tampa semi-aberta, que também não é ideal, levante agora, vai lá, tira essa tampa, pega um paninho, pega um Perfex, quer ver? Pega um Perfex. Aqui ó, amarra aqui em volta, fica perfeito aqui. É ótimo para garantir que você tenha uma troca de gases. Isso daqui é um kombucha, mas deu para entender. Porque se as leveduras elas não têm contato com o oxigênio e elas estão presas naquele meio cheio de CO2 que elas mesmas produziram, elas param de produzir mais gás e começam a produzir álcool. Se seu fermento natural começa a produzir álcool, ele inibe a produção das bactérias que a gente precisa lá. Tá, mas por que a gente precisa de bactéria? A principal função delas no fermento natural é produzir ácido, criar acidez, baixar o pH do meio. Por um lado, isso é essencial. Por outro lado, isso pode atrapalhar um pouquinho as suas próprias leveduras que fazem o pão crescer. A gente vai chegar nessas situações. Antes de mais nada, a acidez é obrigatória em um fermento natural que você alimenta todo dia. Se você não tiver essa acidez, você vai abrir as portas para que várias outras bactérias, inclusive bactérias que podem ser patogênicas, fazem mal para você, chegar lá e dominar o meio. Eles chegam lá que nem viking, botando fogo em tudo, matando todo mundo que vê pela frente. É isso, diplomacia nórdica, né? Visitar a Dinamarca é legal, mas quando a Dinamarca te visita... Então essa acidez é obrigatória, pois essas 30 a 50 leveduras e bactérias que vivem no seu fermento são as únicas que conseguem sobreviver com aquele tipo de alimento da farinha, aquela quantidade de água e aquele nível de acidez. Qualquer coisa dessas que você muda vai alterar um pouquinho o processo. Então agora que a gente já entendeu por que a acidez é essencial, vamos chegar nas situações onde ela pode atrapalhar o crescimento do seu pão. São duas situações. A principal forma que a acidez pode atrapalhar no seu pão é quando o pão por inteiro fica muito ácido. Quando você chega em certo nível de acidez, pH abaixo de 4,5, onde você ativa as proteases aspartáticas, você começa a quebrar as proteínas do glúten, e é o glúten que segura as bolhas de ar. Então essa acidez em excesso faz com que o que dá estrutura para o seu pão comece a partir, e aí o seu pão desmorona, não consegue segurar o gás e vira um iogurtão. Se você quiser entender muito bem o que é o glúten, como ele funciona, a gente tem um vídeo sobre glúten, que foi gravado há anos atrás, mas ainda é muito legal, muito maneiro. Se quiser aprender é só clicar.
Mas a acidez ela pode atrapalhar o seu pão, não só quebrando as proteínas que criam a estrutura do seu pão, como também atrapalhando diretamente as suas leveduras, ou seja, que são quem faz o seu pão crescer, afetando diretamente elas. Mas para começar a entender como isso funciona, a gente tem que entender quais tipos de acidez essas bactérias produzem. Eu sei, calma, a gente tá chegando, tá cada vez mais fundo no buraco, mas você vai entender como tudo isso vai fechar bonitinho. Em grande maioria, as bactérias de um fermento natural produzem ácido lático, que são produzidos tanto pelas bactérias hétero quanto pelas homo, e acidez acética, que é produzido somente pelas hétero. É hétero e homo exatamente por isso, pois a hétero produz os dois, enquanto a homo produz somente lático. Esse ácido acético pode se tornar um problema a partir do momento que o ácido acético entra em contato com água, aí ele se dissocia, se quebra em acetato e hidrogênio. E esse acetato, ele consegue entrar dentro da célula da sua levedura e simplesmente desabilitar suas atividades, digamos assim. Já o ácido lático, ele não é tão problemático assim, tem um sabor mais puxadinho pro iogurte, que é mais gostosinho que o acético, mas fundindo da língua, assim. Tá bom, agora que a gente já sabe o que eles fazem, qual que é a proporção deles lá no meio? Tem 1% de levedura. 1% de levedura. Em um fermento natural, onde você tá a uns 25 graus e é aquele fermento de 100% de hidratação, onde você usa 1 de farinha, 1 de água e 1 de fermento, ou até menos, você tem só 1% de levedura. Então, se você tá pensando em controlar o comportamento do seu fermento, você tem que prestar muito mais atenção nas bactérias, que estão ali 99%, do que nas leveduras. Pois qualquer coisa que você fizer que favorece algum grupo das bactérias, vai ser muito mais efetivo no resultado final, tanto no fermento quanto no pão, do que se você fizer algo pensando nas leveduras. E se a gente está pensando em ditar o comportamento do nosso fermento natural, a gente sempre vai poder mexer principalmente com hidratação e temperatura. Então tá aqui a tabela, finalmente tá aqui a tabela, tô aqui a tabela para vocês. Pode ver a tabelinha? Pode ver a tabelinha? Tá vendo? Olha só que linda a tabelinha. Bela tabelinha, não é uma bela tabelinha? Então aproveita aí, tira um print, dá uma olhada aqui na tabelinha. Eu já entreguei ela logo no começo, porque na verdade eu vou fazer uma pegadinha com quem pulou pro final do vídeo só pra ver a tabela, tá bom? Então primeiro vamos conversar sobre como a temperatura afeta as suas bactérias. E também as leveduras, né? As leveduras têm a temperatura ideal entre 25 a 28. Vamos conversar sobre as situações que acontecem quando a gente tá fora disso. Temperaturas mais baixas favorecem uma produção de ácido acético, ou seja, mais atividade das hétero. Enquanto temperaturas mais altas favorecem todo mundo que produz ácido lático e também a produção de gás das suas leveduras. Pois abaixo de 16 as nossas leveduras já começam a ficar muito lentas, o que não é ideal para você fazer a fermentação de um pão em situações normais. E acima dos 28 nós temos um problema. Lembra que nós falamos que temos dois tipos, né? Hétero, que produz os dois, e homo, que só faz ácido lático. A maioria das homofermentativas, elas são termobactérias. O que isso quer dizer? São bactérias que quanto maior a temperatura, melhor para elas funcionam bem. Já as leveduras, elas até gostam do calorzinho, mas quando você passa de 32, elas começam a ficar mais lentas, elas começam a simplesmente não ter a mesma atividade metabólica, não é legal para elas. E aí que tá o probleminha? Lembra que quando a gente tá pensando em uma situação, a gente sempre tem que pensar em quem tá em maior quantidade? Se a gente tá numa temperatura muito alta, tipo 35, 36, 37, 38 graus, como em várias regiões do Nordeste do Brasil, a gente sempre vai ter uma atividade muito mais violenta das homofermentativas do que a gente teria das leveduras. O principal problema disso tudo é qual? É que as homofermentativas, elas se alimentam da mesma coisa que as leveduras. Glicose e frutose, preferencialmente. Então, já que elas estão em muito maior quantidade, elas estão trabalhando mais rápido nessas temperaturas altas, elas simplesmente tomam o alimento antes das leveduras, aí você não consegue ter um crescimento legal. Agora, quando estamos abaixo de 20 graus, aí o jogo vira. As leveduras até que funcionam legal, as homofermentativas ficam fracas e as heterofermentativas também funcionam legal. Mas por que nessa situação onde, novamente, tá pingando... Preciso trocar a bateria da câmera. E quando nós estamos abaixo da temperatura ideal delas, quando a gente tá ali abaixo de 20, entre 16 e 20, as bactérias homo começam a sofrer os mesmos problemas que as nossas leveduras sofriam com muito calor. As homo, no frio, começam a ficar meio lentas, não conseguem ter acesso àquele alimento, elas não funcionam direito. Mesmo as hétero, estando em muito maior quantidade do que as leveduras, elas não se alimentam dos mesmos açúcares que as nossas leveduras. A principal hétero, que é a São Francisquensis,
ela é exclusivamente maltósica, ela só come maltose. Então isso não tem problema, até porque quando ela come maltose, ela solta a glicose como subproduto e essa tal dessa glicose aí é o que a nossa levedura gosta. Então elas se conversam melhor, fazendo com que em temperaturas mais baixas a gente consiga ter uma interação melhor entre as bactérias e as leveduras, se o seu intuito é um pão que cresce mais, que produz mais gás, que tem leveduras mais ativas. E agora a gente vai começar a falar sobre como a hidratação afeta no comportamento desses três grupos. Mas resumidamente, ambientes menos hidratados vão produzir mais acidez acética, desde que você não esteja em temperaturas muito altas. Senão é o total e completo oposto. Agora, um fermento mais hidratado, com maior hidratação, 80, 90, 100% de hidratação, você tem mais produção de ácido lático. E, se você não tiver em situações de temperaturas muito altas, você vai ter uma fermentação que, em termos gerais, no fermento, não no pão necessariamente, ocorre mais rapidamente. É um fermento que cresce antes do que um fermento mais seco cresceria. Isso acontece porque todo mundo que mora no seu fermento gosta de água, mas a quantidade de água livre que você tem ali vai fazer com que algumas coisas aconteçam e você precisa prestar atenção nisso. Se você tem uma alta hidratação numa temperatura ideal para as leveduras, vai funcionar legal. É um levain padrão que a galera costuma ensinar. Se você tiver um fermento de alta hidratação em altas temperaturas, acima do ideal, chegando lá na temperatura ideal das homo, aí a gente vai ter problema. Por aquele mesmo fato. É um ambiente onde tudo consegue acontecer mais rápido porque tem muita água sobrando, só que as homo vão estar em muito maior quantidade do que suas leveduras. Agora vamos pensar na outra situação. Se a gente tem um fermento com alta hidratação, mas que está em uma baixa temperatura, a gente vai ter um probleminha. Lembra aquela questão de que baixa temperatura, entre 16 e 20, a gente tem uma produção maior de ácido acético. Ácido acético cria acetato, quando em contato com a água que está livre. E esse acetato entra na sua levedura e simplesmente breca ela, faz com que ela pare. Então qual seria a solução de você ter um fermento natural em temperatura mais baixa? Diminuir a quantidade de água livre. Pois se você tem menos água livre, a maioria da água que está lá ou vai estar ligada aos amidos, que são necessárias para ocorrerem as reações que liberam o alimento para suas leveduras e para suas heterofermentativas, e quando não estão no amidos, estão ali nas proteínas. E esse é o motivo pelo qual o tal do Levito Madre, o rei do fermento natural, é um fermento natural, onde você cuida dele com baixas temperaturas, entre 16 e 20, e com baixa hidratação. E no final das contas, isso faz com que ele te entregue um fermento que cresce mais, que tem uma atividade muito legal das leveduras. Você não tem uma produção de ácido tão agressiva, tão rápida, a ponto de atrapalhar a sua massa. O Levito Madre, até eu falei aqui 50% com baixa hidratação, mas ele precisa ficar entre 42 e 48. No nosso curso de panetone aqui do Academia Criatura, se você quiser, né, ter acesso a esse material, você clica aqui em Seja Membro, tem ali, ó, Academia Criatura, é o preço de 2 kg de farinha de panetone, e você vai entender toda a ciência do Levito Madre, todas as formas de cuidar dele, formas de corrigir ele e também de como usar, com várias receitas que a gente vai ter aqui, em breve. Ainda não tem, mas vai ter. No tempo que você tá vendo esse vídeo, provavelmente já vai ter algumas já, então só clica aí. Não, a tabela não tá aqui. Ela tá na seção de diferença entre fermento biológico e o fermento natural, então vai pra lá, assiste só mais um pouquinho do vídeo. Você precisava só ter assistido mais 1 minuto de vídeo. Agora que a gente já sabe quem são as pessoas que tem no seu fermento natural, como cada uma delas reage a cada tipo de temperatura, como eles reagem a cada tipo de hidratação, vamos finalmente falar em como isso afeta o seu pão no final das contas. Se você usar um fermento que você deixou ele mais para acético ou mais para lático, de forma simples, juntando tudo que a gente já aprendeu nesse vídeo e colocando em um parágrafo só. Se você usa um fermento natural que você deixou ele com uma atividade mais acética, você vai ter um crescimento que não necessariamente é tão rápido quanto, mas a produção de ácido dele não vai ser tão agressiva, pois a gente vai ter menos homofermentativas, fazendo com que no final das contas, mesmo que um pouquinho mais devagar, você consiga crescer um volume total maior, sem com que sua massa fique muito ácida, o que faria com que seu glúten fosse quebrado. Então, no final das contas, você tem um pão que, além de ter um sabor que pode ser um pouquinho mais pungente, ele vai ter maiores alvéolos, maior produção de gás e menos impacto na estrutura do seu pão. Agora, se você está usando um fermento que está mais lático, você muito provavelmente está trazendo uma carga maior de homofermentativas. As mesmas homofermentativas que vão acidificar seu meio mais rápido e disputar alimento com as suas leveduras, fazendo com que você tenha um crescimento total menor e uma escalada de acidez mais rápida, fazendo com que você não possa deixar o pão crescendo um pouquinho a mais ali para você tentar compensar essa falta de crescimento. Mas sim,
elas vão trazer uma acidez legal e transformar sua massa num pão mais saboroso. Mas você vai ter um perfil de alvéolos mais fechados, mais uniformes e tem que tomar mais cuidado, senão sua rede de glúten vai pro beleléu. Então, para fechar o vídeo, o grande resumão. No fermento natural, nós temos de 30 a 50 espécies diferentes entre leveduras e bactérias. As leveduras são as leveduras, as bactérias são homofermentativas, que só produzem ácido lático, ou heterofermentativas, que produzem ácido lático e ácido acético. A temperatura do seu fermento natural vai ditar quais são as bactérias que vão estar mais ativas em maior quantidade no seu fermento antes de você botar no seu pão. Temperaturas mais altas deixam mais lático, temperaturas mais baixas deixam mais acético. E a hidratação do seu fermento natural, ele vai afetar como que as leveduras vão interagir com as bactérias. Se você está numa situação lática, tanto faz a hidratação. Ou seja, temperaturas mais altas, tanto faz a hidratação. Se você quiser lático. Agora, em temperaturas mais baixas, é importante com que você tenha menos água, para que você tenha menos acetato livre por aí para entrar nas suas leveduras. Senão vai dar problema. E eu quero agradecer imensamente a todos os membros do canal, você que ajuda o canal há meses. Muito obrigado do fundo do meu coração. Seu nome está aqui. Se quiser ajudar ainda mais, gente, deixa um comentário, deixa um like. Se quiser começar a ajudar, clica aqui em Seja Membro. Lembrando que esse vídeo aqui foi gravado ao vivo em uma de nossas lives, que acontecem todas as terças, às 19 horas. E essa live em específico, eu tô falando, já são 2 da manhã e foi um pesadelo de 1h40, tendo problema de áudio, de vídeo. As próximas vezes vai estar mais tranquilo. Desculpa pra quem tava nessa live e não conseguiu chegar no aulão. Me perdoe, mas agora é 2 da manhã e a gente finalmente vai fazer o kimchi. Finalmente a gente vai fazer o kimchi. Ai, meu Deus. A pasta já tá aqui. A selga já tá no ponto certo. E é isso, obrigado, gente. Tchau, eu tô coringando aqui. Olha esse cabelo de maluco. Olha essas coisas pulando na tela. Que maluquice. Bora acabar esse kimchi, gente. 6 pessoas aqui, vocês são muito guerreiro, cara. Vocês são muito guerreiro, na moral. Na moral. Gente, eu tenho... Se eu tivesse 1% da força de vontade de vocês, eu acho que eu já tava na lua já. Eu acho que a NASA tinha me contratado pra fazer pão na lua. Bora finalmente acabar com esse kimchi, gente. Eu não aguento.